Miúdos e maionese em frutas podem não ser comida reconfortante para todos hoje, mas no passado eram muito populares. Haggis é um antigo tipo de bolo de carne, que por definição é comida reconfortante. Fique com a gente. Feito com miúdos de carneiro, como órgãos internos, línguas, patas e rabos. No haggis tradicional, usam-se fígado, coração e pulmões do carneiro. A Escócia afirma que o haggis é seu, embora evidências indiquem que foi trazido pelos vikings na Europa medieval. Quem provou haggis nos Estados Unidos provavelmente comeu uma versão americanizada, a menos que tenha experimentado antes de 1971. Esse foi o ano em que o haggis escocês foi proibido nos Estados Unidos por conter pulmão de ovelha. A decisão foi motivada pelo risco de fluidos como ácido estomacal entrarem nos pulmões da ovelha no abate, elevando a chance de contaminação por patógenos. Poucos gostam de comer órgãos misturados com aveia, gordura e especiarias no estômago de uma ovelha. Embora na Escócia, o haggis ainda seja considerado prato nacional. O haggis terá o sabor mais autêntico em sua terra natal, na bela Escócia. O pudim de tapioca está com má fama e foi quase esquecido por quem aprecia doces. A queda de sua popularidade se deve em parte à mudança nas expectativas sobre o pudim. Atualmente, pudins cremosos são mais populares e as pérolas de tapioca do pudim aparecem em outros lugares, como no chá de bolhas, bobatea. O pudim de tapioca tem origem indígena sul-americana. O amido das pérolas vem da mandioca, tubérculo nativo do continente. O prato já era popular na Ásia antes de cair no gosto do público nos Estados Unidos, no final do século XIX e início do XX. Versões internacionais usam cardamomo, caramelo ou leite de coco, enquanto o pudim de tapioca americano tradicional tem sabor doce, cremoso e de baunilha. No clássico desenho Doug, da Nickelodeon dos anos 90, o personagem principal se desespera ao pensar em comer fígado com cebolas. Porém, para quem aprecia, é um prato nostálgico e reconfortante. Tradicionalmente, é feito com fígado de boi e cebolas salteadas, tendo origem antiga em diversas culinárias. Nos Estados Unidos, o prato era comum na Grande Depressão e Segunda Guerra Mundial, quando a escassez e o racionamento popularizaram refeições nutritivas que aproveitavam todo o animal. Mas nem todo mundo que era servido fígado com cebolas antigamente realmente gostava. Alguns simplesmente não suportam o cheiro do fígado, enquanto outros não gostam do sabor metálico e mineral. Métodos como deixar o fígado de molho no leitelho ou cortá-lo em pedaços pequenos ajudam a amenizar essas características desagradáveis. Porém, para quem prefere algo moderno, fígado com cebolas é quase uma piada. Quer sair para comemorar? Estou com vontade de comer fígado com cebolas. Situações estressantes como eleições pedem comida reconfortante. O bolo de eleição foi popular nos primeiros anos da democracia americana, quando melaço, especiarias e passas eram ingredientes clássicos de sobremesa. Ele surgiu como o bolo de mostarda, um prato simples criado para alimentar soldados convocados pela liderança britânica. Após a Revolução Americana, as mulheres seguiram fazendo o bolo, adicionando álcool para celebrar eleições até o início do século XX, quando caiu em desuso. Chefes apreciadores de iguarias históricas ainda usam a receita em épocas de eleição, mas, no geral, esse petisco político ficou no passado. Apesar de Dale Earnhardt Jr. tuitar sobre seu amor por sanduíches de banana com maionese, esse lanche antigo não é popular hoje em dia. Ela se originou no Sul durante a Grande Depressão como uma forma de transformar ingredientes disponíveis em uma comida um pouco mais substanciosa, com variações que adicionavam manteiga de amendoim à mistura. A nostalgia faz desse sanduíche um tesouro do Sul para quem o conhece pela história familiar. Earnhardt Jr. até compartilhou a receita em seu site para quem quiser provar. A revista GQ fez uma matéria sobre essa iguaria nostálgica e outros sanduíches inusitados. E depois publicou uma enquete no Twitter para saber a opinião do público. 56,6% dos entrevistados responderam nem morta a ideia de provar sanduíche de banana com maionese. Sinceramente, me surpreende que esse número não seja maior. Isso seria o pior pesadelo do Jimmy Fallon. Ele odeia tanto maionese. A B&M de Portland, Maine, é famosa pelos feijões assados, mas seu pão marrom também ganhou destaque após o início das vendas em 1928. A empresa se inspirou no pão feito pelos colonos da região no século XIX. O solo pedregoso e o clima frio geravam pouca colheita de trigo,
fazendo os moradores misturarem fubá e centeio ao trigo e cozinharem o pão no vapor sobre a fogueira. Com o enlatamento popular no final do século XIX, o pão começou a ser cozido no vapor em latas e fatiado. A BAM adotou esse método e teve grande sucesso. O melaço dava a cor marrom e a empresa também tinha uma versão com passas. Mas o tempo não favoreceu a BOM. Em 2021, as operações mudaram de Portland para o meio oeste. E naquela época, preparar pão marrom em lata já era um processo ultrapassado. A origem do haluski é um pouco obscura, mas o prato é popular entre europeus do centro e do leste há gerações. Consiste em repolho salteado na manteiga com cebolas fritas. Essa simplicidade permite personalizar bastante. A receita polonesa de haluski usa macarrão de ovo e, às vezes, kiełbasa, enquanto a eslava pede bolinhos de batata. Para ser sincera, haluski sempre foi algo restrito a um nicho cultural. Pessoas que não cresceram comendo comidas da Europa Central ou Oriental costumam desconhecer as combinações de sabores dessas culinárias. A receita é versátil e pode ser servida de diferentes formas. Você pode ver isso como um prato grande para compartilhar em família, especialmente quando envolve macarrão de ovo ou bolinhos. Outras vezes, é um acompanhamento à base de repolho com pedaços de carne de porco curada misturados. Os anos 1950 foram uma época de algumas criações culinárias realmente estranhas. Algumas delas nunca chegaram a sair daquela década, enquanto outras conseguiram permanecer de alguma forma. O caçarola de macarrão com atum não surgiu nos anos 50, pois a receita foi publicada já em 1930 numa revista do Noroeste do Pacífico. Era popular na região durante boa parte da Segunda Guerra Mundial, quando ganhou popularidade como um prato barato e rápido. Na década de 50, ele já havia se espalhado pelo meio oeste, onde se tornou presença garantida em muitas mesas de jantar por décadas. Ou seja, até o final dos anos 90 e início dos anos 2000, quando começou a perder popularidade. Esse ingrediente foi o responsável pelo fim da caçarola. Depois de décadas de crescimento, as vendas de atum enlatado caíram nos anos 90, por preocupações com saúde e sustentabilidade. Uma caçarola de atum. Sim, posso servir, por favor. Hoje, muitos alimentos reconfortantes são populares nos Estados Unidos, mas antes da internet era comum que comidas desse tipo ficassem restritas a certas regiões. Foi o caso do frango à la King. No início do século XX, era um prato reconfortante e sofisticado em restaurantes. É feito de frango em cubos, cogumelos e pimentões em molho cremoso sobre torradas. Embora o nome possa soar um pouco francês, na verdade ele surgiu na Big Apple. Entre 1910 e 1960, frango à la King esteve em mais de 300 cardápios pela cidade, mas no fim dos anos 70 já começava a desaparecer. Muito antes de uma tigela de cereal se tornar um item básico na mesa do café da manhã, outro prato simples ocupava um lugar semelhante. Torrada com leite tem suas origens pelo menos desde os anos 1800. Comece com pão torrado com manteiga, rasgue em pedaços, polvilhe canela e açúcar. Cubra com leite aquecido no fogão e temperado com sal. Não se sabe ao certo a origem desse prato simples, mas até a década de 1930 receitas de torrada com leite apareciam em livros de culinária. Embora você talvez não ouça muito sobre isso hoje em dia, uma receita parecida é um prato popular no almoço das crianças em Hong Kong. Chama-se torrada com leite condensado e consiste em pão torrado passado com leite condensado e manteiga. Nos anos 1990, Sloppy Joes eram comuns em cafeterias escolares e jantares comunitários, mas foram inventados décadas antes. Alguns acreditam que foi criado em 1930, quando o mau cozinheiro Joe, de Sioux City, Iowa, misturou carne moída com molho de tomate e serviu no pão. Alguns dizem que ele surgiu no bar Sloppy Joe's, em Key West, Flórida, enquanto outros acreditam que era uma versão de um prato cubano clássico, como picadillo ou ropa vieja, e já era servido em Havana em 1917. Os Sloppy Joes se popularizaram no final do século XX, mas quase desapareceram de outros lugares até o fim dos anos 90. O motivo do desaparecimento não é claro, mas provavelmente ele sumiu das cafeterias por campanhas de reforma da merenda escolar. Eu fiz eles bem mais melequentos para você. O fondue surgiu em livros de receitas no século XVIII na França e Bélgica, mas o termo vem da Suíça, onde designava uma refeição de pão, muitas vezes amanhecido,
mergulhado no queijo para amolecer e render as provisões do inverno. O fondue chegou aos Estados Unidos em 1964, apresentada em um restaurante com tema alpino no pavilhão suíço da Feira Mundial. Depois, produtores de queijo da Suíça se uniram em uma associação para evitar concorrência. Nos anos 70, lançaram uma campanha com atores vestidos de esquiadores, mergulhando pães, carnes e outros alimentos em queijo derretido. Os aparelhos de fondue para casa, então, se tornaram populares. E logo, festas de fondue em casa também viraram uma tendência crescente. Mas como a maioria das tendências, ela desapareceu no final da década. Embora tenha voltado no início dos anos 2000, você ainda pode mergulhar todo tipo de aperitivo em queijo cremoso em muitos restaurantes de fondue. Mas os kits para fazer em casa desapareceram novamente da maioria das prateleiras das lojas. O molho branco já era uma ração militar popular e barata na época da Primeira Guerra Mundial, quando a carne bovina defumada e salgada entrou na receita. Fatias finas de carne bovina defumada e salgada eram servidas sobre torrada e cobertas com molho, criando um prato quente e simples para alimentar os soldados. Enquanto ganhava novos e alternativos ingredientes, como salsa para dar sabor ou molho de tomate para engrossar o prato, a carne bovina defumada e salgada também foi ganhando espaço no dia a dia das pessoas. As variações eram uma refeição barata na Grande Depressão e depois viraram café da manhã popular em lanchonetes da Pensilvânia. Algumas redes nacionais também incluíram o prato em seus cardápios. Apesar de ser um prato militar, eles adaptaram a receita para torná-la mais saudável, substituindo a carne bovina defumada e salgada por carne moída magra ou de peru. Muito antes dos entregadores do DoorDash correrem pelas ruas, as refeições prontas congeladas eram uma tradição para as famílias americanas que tinham pouco tempo e buscavam soluções simples. Refeições congeladas surgiram antes das famílias terem micro-ondas. Em 1925, Clarence Birdseye criou uma máquina para congelar peixes embalados, aumentando sua conservação. Décadas depois, refeições congeladas surgiram, inicialmente servidas só em companhias aéreas. Em 1953, 260 toneladas de sobras congeladas de peru de ação de graças inspiraram um vendedor da Swenson a criar bandejas de alumínio com peru e acompanhamentos, congeladas e vendidas ao público. Assim nasceram as refeições prontas congeladas. A indústria de refeições congeladas cresceu rapidamente desde meados dos anos 50 até a virada do século XXI. Mas 2008 marcou o começo do fim do reinado dessas comidas reconfortantes, já que as refeições congeladas tiveram sua primeira queda em quase 60 anos, uma tendência que continuou com apenas breves interrupções desde então. Embora o nome diga egg, você não vai encontrar nenhuma gema ou clara em um egg cream, nem qualquer tipo de creme, na verdade. Em vez disso, ele tem apenas 3 ingredientes: leite integral, água com gás e xarope de chocolate. Que você disse? Egg cream? Essa bebida doce e reconfortante teria sido criada na década de 1880, quando Boris Tomaszewski, estrela do teatro Yiddish, tentou recriar uma chocolat et crème que provou em Paris. Mas a maioria dos historiadores parece concordar que um dono de loja de doces judeu, chamado Louis Oster, foi quem realmente inventou a bebida. Dizem também que ele costumava vender cerca de 3.000 dessas criações em um único dia. O criador do egg cream original levou a receita da calda para o túmulo. A maioria dos nativos do Brooklyn diz que hoje só se faz usando a calda de chocolate Fox's You Bet. Criada no início dos anos 1900, egg creams ainda são servidos no Brooklyn, mas perderam popularidade nos anos 60 e quase não são conhecidos fora de Nova York. Antes dos soldados do exército apreciarem carne com creme em torradas, eles consumiam feijão assado enlatado, que surgiu na Guerra Civil. Na década de 1890, alguém adicionou salsichas picadas à mistura, criando uma nova comida. Em 1980, feijão com salsicha já era vendido pronto em latas. Essa combinação foi tão importante na dieta americana que ganhou um feriado, o Dia Nacional do Feijão com Salsicha, em 13 de julho. Ambos os ingredientes principais foram criticados nos últimos anos. O quanto os cachorros-quentes são saudáveis tem sido bastante questionado nas últimas décadas. Em 2021, pesquisadores da Universidade de Michigan estimaram que comer um cachorro-quente pode reduzir a vida em 36 minutos. Provavelmente você não consideraria comer tartarugas de nenhuma forma como uma comida reconfortante.
Mas não faz tanto tempo assim que a sopa de tartaruga será considerada uma iguaria para a alta sociedade. Era tão popular que quase extinguiu uma espécie inteira. O cágado de diamante era a tartaruga preferida das pessoas mais pobres, até que deixou de ser um alimento de subsistência e passou a ser um item do cardápio da alta classe em meados do século XIX. O xerez era essencial e, com a lei seca, a sopa de tartaruga desapareceu. Os cágados se recuperaram, mas mais da metade das espécies de tartarugas e jabutis seguem ameaçadas de extinção. A sopa de tartaruga se recuperou um pouco, permanecendo nos cardápios até meados do século XX. Mas não é exatamente o prato mais fácil de preparar, em parte devido à dificuldade de remover o casco e separar as partes utilizáveis dos elementos menos desejáveis. Hoje em dia, ela é vista como uma iguaria exótica em grande parte do mundo ocidental, em vez de algo que lembre uma comida caseira. Não sou tartaruga o bastante para o clube das tartarugas? É bife? Hambúrguer? Ou ambos? O bife a Salisbury segue como um dos mistérios das comidas reconfortantes do século XX, apesar de ser bem mais antigo. Segundo a revista Smithsonian, o Dr. James Salisbury achava que seu bife moído podia curar diarreia crônica em soldados da Guerra Civil. Quando alimentos processados viraram base da dieta americana, o bife a Salisbury já estava presente nas refeições prontas congeladas. Com a queda da popularidade das refeições prontas congeladas em meados dos anos 1980, o bife a Salisbury perdeu espaço e nunca recuperou seu status entre as comidas reconfortantes. Com opções muito melhores disponíveis, uma substância de carne triturada moldada em um hambúrguer não é exatamente o que chamamos de comida reconfortante. Espero que isso nunca volte à moda. Salada de gelatina. Gel. O misturava a gelatina de marca com variados ingredientes da geladeira e era um clássico das comidas reconfortantes na era da gel, ou nos alimentos processados. Havia opções para todos os gostos, ou mesmo para quem não tinha: cebolas, pimentões, atum, azeitonas verdes, camarão, cenouras, espinafre e outros vegetais variados de alguma forma acabavam misturados com essa gelatina clássica. Com tantas combinações criativas nas salas de jantar, fica fácil entender por que a salada de gelatina deixou de fazer parte das comidas reconfortantes. Peixe, vegetais e carne suspensos em tecido conjuntivo reconstituído acabam não sendo nada apetitosos. Quando a razão prevaleceu, a Jell-O voltou ao seu autoproclamado status de sobremesa mais famosa dos Estados Unidos, e a salada de gelatina virou apenas uma lembrança. Quase tão controversa quanto o infame hotel de Washington, D.C. que lhe dá nome, a salada Watergate já foi presença garantida em piqueniques e festas de confraternização num passado não tão distante. A mistura de pudim de pistache, marshmallows, creme de leite batido e abacaxi, coberta com nozes e cerejas, conquistou hóspedes do hotel Watergate antes de chegar a delicatessens e supermercados nos Estados Unidos. Mas agora, ela desapareceu tanto quanto uma certa parte das gravações da Casa Branca do ex-presidente Nixon. Não sou criminosa. Se considerar a salada Watergate como a irmã mais jovem e moderna da salada Ambrosia, entende-se seu sucesso. O nome também pode ter contribuído para sua queda. O escândalo Watergate impactou a presidência dos Estados Unidos de forma duradoura. Na verdade, o que acabou com essa sobremesa foi a queda na popularidade do pó para pudim Jell-O e das saladas de gelatina. Como uma relíquia culinária que é melhor deixar no passado, a salada Watergate virou referência brega à época em que conspirações do governo eram só notícia de tabloide.